Agora à noite, antes da ceia, eu quero pensar com os irmãos no capítulo 4 de Mateus. Capítulo 4, que fala da tentação de Jesus, depois do início do ministério de Jesus e da convocação dos primeiros discípulos. Capítulo 4, então você decora os assuntos dos capítulos. Então, capítulo 4, nós lemos sobre Jesus sendo tentado também no deserto, e depois da tentação, ele começa o seu ministério e ele convoca os primeiros discípulos. E algumas lições antes de cearmos, eu quero considerar com os irmãos. Primeiro, já certo de que no versículo 1, deixa eu colocar o versículo 1 aí na tela, versículo 1 do capítulo 4, só para um esclarecimento, que diz assim, no capítulo 4, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito, e a palavra Espírito aparece com letra maiúscula, referindo-se ao Espírito Santo, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E muitos param aqui questionando, né? Como é que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo? Né? E de uma forma muito simples, sem ser simplista. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. O diabo não é autônomo na história. Ele só chega perto, ele só pode tocar se Deus permitir. Foi por isso que o Espírito Santo, então, levou, porque se o Espírito Santo, se Deus, na sua autoridade, no seu projeto, não permitisse, o diabo nem chegava perto, como aconteceu na história de Jó, né? O diabo pediu a Deus para tocar em Jó, porque se Deus falasse não, era não, mas para mostrar a firmeza, a fidelidade de Jó, Deus permitiu. E Deus permitiu também que Jesus, na sua humanidade, fosse tentado para provar de fato a sua força, porque ele foi homem, mas um homem sem defeitos, sem cair em pecado. Como disse alguém, não me lembro quem, que Deus só teve um filho, na história só existiu um ser humano sem pecado, que foi Jesus Cristo. Mas nenhum sem sofrimento, porque o próprio Jesus passou por aflições e sofrimentos. Mas, na verdade, ele foi tentado. Então, essa questão assim, por que o Espírito Santo levou? Porque se não leva, ele não chegava lá, né? Porque Deus é Senhor e o diabo jamais pode tocar em alguém, e só pode tocar até onde Deus deixa. Já vimos isso aqui. Deus sabe do que suportamos, Deus sabe da nossa capacidade. Então, a partir do momento que nós estamos em Cristo, o adversário, ele só chega até onde Deus permite, porque Deus sabe das nossas limitações. Eu espero que você tenha entendido. Uma outra questão que aparece aí no verso 1 é que foi por 40 dias, e pessoas perguntam, mas 40 dias sem comer, sem beber? No versículo seguinte diz assim, que ele ficou 40 dias. Queridos, eu não sei detalhes de como foi esse jejum, né? Foi esse exílio, foi essa quarentena, literalmente, de Jesus, esses 40 dias no deserto. Mas a verdade é que foi um tempo de provação, foi um tempo também de crescimento, de preparação, tratando da sua humanidade, não esquecendo que ele não deixou de ser totalmente Deus, né? Ele foi levado para o deserto para ser tentado. E uma outra lembrança é que tentação, e isso eu creio que já vai trazer consolo, já trará consolo para muitos, porque tem gente carregando culpa por causa de tentação. Tentação não é pecado, querido. Até Jesus foi tentado. E se tentação fosse pecado, ter pensamentos, vontade, desejos que não combinam com a vontade de Deus, não é pecado. Ser tentado é uma coisa, pecado é outra. Tem pessoas carregando culpa de tudo na vida, porque o religiosismo colocou um fardo sobre elas, que elas assim não conseguem deixar de pensar,
ou vivem lutas e acham que estão em pecado por causa disso. Ser tentado não é pecado, não é? Então, se fosse, Jesus não poderia ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele era um pecador, porque ele foi tentado não só aqui em João 4, e preste atenção, em Mateus capítulo 4, mas ele foi tentado a vida toda. Inclusive, ele foi tentado a não ir até a cruz, né? Ele foi tentado, mas tentação não é pecado, faz parte dessa batalha que nós temos a vida toda, né? Agora, algumas considerações rápidas aqui antes de encerrarmos sobre esse texto, sobre a tentação de Jesus. Primeiro eu quero ver com os irmãos, e leiam por favor o capítulo 4, mas surpreenda-se como eu surpreendi. Espero que, né, se você já souber, tudo bem, Deus te abençoe. Mas eu me surpreendo quando eu leio e considero as tentações que o diabo usou para derrubar Jesus. Por quê? Eu me surpreendo. Porque se nós, como disse um homem do passado, se eu fosse o diabo, ele pregou um sermão dizendo assim: se eu fosse o diabo, o que eu faria para derrubar um cristão? E se nós religiosos fôssemos o diabo, o que nós faríamos para derrubar Jesus? Dentro do que nós consideramos como pecado na religião, o que você faria para derrubar Jesus e tirá-lo do caminho? Eu vou te dizer algumas coisas que são muito comum considerarmos os maiores pecados da história. Primeiro, nós colocaríamos ali no deserto 5 mulheres, uma de cada cor, uma de cada jeito, uma de cada biotipo, para podê-lo fazer cair. Não foi isso que o diabo colocou. Porque o diabo sabe que isso aí não é o principal. É pecado, pode ser, mas isso aí não foi o que o diabo colocou. Nós colocaríamos achando que Jesus ia cair nessa, né? O diabo poderia ter colocado ali bastante maconha, cocaína, LSD, porque Jesus estava no deserto, aperto, angústia, frustração, dores. Então, assim, uma oferta de um alívio imediato, né? Não foi também o que o diabo colocou para ele. Colocar más companhias, também não foi o que o diabo colocou. Interessante, queridos, porque a lista de pecados que a igreja classifica como pecados mortais, fatais, os pecados que, né, são principais, não são os pecados valorizados na Bíblia nem pelo diabo, nem o diabo. Olhe para a lista das tentações do diabo a Jesus e veja por onde o diabo passa. Primeiro, ele tenta Jesus em relação ao egoísmo, que nós nem consideramos pecado. Enquanto a religião, o religiosismo, valoriza determinados comportamentos, fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo, o diabo sabe que há pecados que realmente têm um efeito dominó maior. Então ele primeiro tenta Jesus em relação ao egoísmo, a fazer milagres para se lucupetrar, para se satisfazer, né? Tentei usar uma palavra bonita aqui e engasguei. Mas deu para você entender? O diabo disse o seguinte: transforma essas pedras em pães. Para quê? Para você comer. Jesus não veio para ser servido, Ele veio para servir. E preste atenção, em toda a história, Ele não fez um milagre para si mesmo. Lindo isso. Ainda bebê, Ele podia ter feito um milagre, quando precisou de sair de Belém para o Egito. Ele podia ter piscado o olho como criança, porque ele já era Deus por inteiro.
Mesmo sendo criança, ele era Deus por inteiro. Se é que você me entende. E ele podia ter dado uma piscadinha de olho, tipo a Samantha, ou a Jean, daquela série, Jean é um gênio, e matava o Herodes. Mas ele não fez isso para poder sobreviver. Ele não fez um milagre para si mesmo. E a primeira tentação do diabo foi levá-lo ao egoísmo, a se auto-beneficiar com o seu poder, a se auto-satisfazer com a sua autoridade. E aí o diabo diz assim: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Porque você está com fome, está de jejum. E Jesus diz para ele, usando a palavra: nem só de pão o homem viverá. Mas o cerne, para mim, o que está por trás de tudo isso é uma provocação ao egoísmo, a se servir do privilégio que tem. Jesus multiplicou pães com facilidade para a multidão, mas não para si mesmo. Jesus multiplicou pães com facilidade e peixes para a multidão e não para si mesmo. Então, preste atenção na lista do diabo, querido, porque muitas vezes o que nós estamos aqui tentando classificar como os párias da sociedade, os maiores desgraçados da história, estão entre nós, porque são egoístas, avarentos, ensimesmados, que praticam a eulatria, que procuram se satisfazer com o que tem, sem lembrar de dividir. Jesus foi tentado, a primeira tentação foi essa: satisfaça você mesmo com o seu poder. Jesus disse não. E durante todo o ministério, ele seguiu esse critério. Ele não fez nenhum milagre para si mesmo. Lindo isso, não? Lindo isso. Porque eu e você somos tentados, nas nossas orações, a orarmos por nós mesmos. Senhor, me dá danoninho, danoninho, me dá danoninho. São nossas orações. Me dá danoninho para mim, só para mim, só para mim, o resto que se lasque, né? Egoísmo, egoísmo, egoísmo. Aí Jesus não caiu. Então, ele tenta Jesus a segunda vez, e levando a um pináculo do templo. Deixa eu te dizer uma coisa: quando diz que o Espírito levou Jesus ao deserto, muitos concordam que foi de uma forma subjetiva, porque Jesus já estava no deserto sendo batizado por João. Então o diabo não o levou para um outro deserto, mas nos seus pensamentos, de uma forma subjetiva, ele foi tentado vendo essas coisas. Jesus já estava no deserto. E aí então, não é que o diabo pegou Jesus e ficou andando com ele para lá e para cá nas costas. Não, não, não. Essa ideia é meio distante da realidade. Mas os pensamentos que voam, né? E então Jesus se vê no pináculo do templo, em dias em que a multidão estava presente, muita gente presente. E aí o diabo diz: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Lança-te daqui abaixo. A segunda tentação tem a ver com exibicionismo gospel, em mostrar o que é. E eu vou te lembrar uma coisa: a luz não faz barulho. Jesus disse: nós somos luz e sal da terra, ambos não fazem barulho. Ambos não precisam desse exibicionismo. Sabe que um dos grandes problemas é o egoísmo e, segundo, o orgulho. E a principal área na qual o orgulho mais afeta, mais faz mal, é o orgulho religioso. É a presunção da perfeição, é a presunção de ser melhor que os outros.
E ele disse: se és filho de Deus, então sai voando aí. Olha só, o povo lá embaixo, uma multidão, eles iam dizer: olha, que legal, esse é espiritual, esse é do reteté, esse é do fogo, fire, fire. Hã? E Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Não precisa dessa papagaiada, não precisa dessa palhaçada para mostrar que somos cristãos. A maneira de demonstrarmos que somos cristãos não são shows pirotécnicos, não são latas vazias fazendo barulho atrás de carro de noivos. Latas vazias fazem barulho, mas estão vazias. A maneira de mostrarmos que somos cristãos é de outra forma. É com nossas ações práticas. Então Jesus foi tentado primeiro a uma ação egoísta. E depois a uma ação que levaria a um orgulho, a uma presunção espiritual, a um exibicionismo de santidade. E preste atenção, querido. Não vou generalizar, mas sou pastor há bastante tempo. E via de regra, os santarrões que eu conheço têm pecados escondidos, absurdos, que quando explodem, jogam mais lama no ventilador do que aqueles que reconhecem que são pecadores e encaram sua própria realidade. Quando nós falamos aqui que nós somos uma meleca, nós não estamos repetindo um credo litúrgico, não. Porque nós temos certeza quem somos e não temos medo de falar das nossas limitações. Mas os muitos certinhos, os muitos arrumadinhos, Mauricinhos gospel, via de regra, escondem perturbações nas cavernas abissais da alma, que vão gerar vulcões horríveis quando descobertas. Sabe, Jesus é convocado pelo diabo, desafiado a fazer um exibicionismo de poder. Em terceiro lugar, e é claro, se você sabe um pouquinho de estratégia de guerra, se você sabe um pouquinho de o que acontece até numa venda mesmo comercial, a pessoa deixa o último argumento o mais forte para o final. E o diabo sabe disso. Então, primeiro ele tenta Jesus a ser egoísta, a se satisfazer com o seu poder. E durante todo o ministério ele deixa bem claro que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele deixa bem claro que ele não veio para dar esse show, esse exibicionismo gospel. Senhor, eu posso voar como um pássaro. Aí o diabo então apela para um terceiro pecado, que é fulminante, e que também não é cadastrado nas prioridades do religiosismo. As pessoas se apavoram quando veem determinadas coisas. Fulano. E Deus, quero te dizer, querido, que muitas vezes não está nem aí para isso. Não estou fazendo apologia a determinados comportamentos, mas eu quero te dizer com certeza que Deus não está nem aí para isso. Inclusive, muitos desses comportamentos éticos estabelecidos pelo religiosismo não aparecem nas páginas da Bíblia. Agora, o egoísmo, sim. De ficar guardando para se satisfazer com o que Deus deu, com o poder, com os recursos que Deus deu, sabe? Para si mesmo, sem dividir com o próximo. Isso é pecado. O exibicionismo de uma aparente santidade, quando você é pecador como eu, e todos pecamos, não há um justo, nem sequer um. Quem é você ou quem sou eu para apontar o dedo para alguém, se todos temos vidraças, temos janelas de vidro? Mas a terceira tentação, aí o diabo tentou um golpe mais forte, o materialismo.
e disse: dá uma ajoelhadinha e eu te dou todos os reinos do mundo. O materialismo. O materialismo. O poder. George Foster escreveu um best-seller falando sobre sexo, poder e dinheiro. E ele prova nos seus escritos algo que está claro na Bíblia. E está claro também na sociedade, que o poder fascina mais do que sexo e dinheiro. Então o diabo, sabendo disso, que o poder é mais fascinante, ele diz: eu te dou todos os reinos do mundo. Primeiro era mentira, porque o diabo não tem todos os reinos do mundo, tem reino nenhum, nem o dele. E segundo, ele estava tentando Jesus em relação ao poder. Eu te dou uma estrela de xerife, eu te dou uma coroa sem você precisar passar pela cruz. Eu facilito o caminho, eu crio um atalho, você vai ter todos os reinos do mundo. Né? Poder. Então, você entendeu bem quais foram as tentações do diabo a Jesus Cristo? Egoísmo, né? Farisaísmo e materialismo. E nós ficamos olhando para coisas bestas, bobas, e esquecemos que o diabo é mau, mas não é tolo. Ele não está usando aquilo que você acha que ele está usando. Ele está usando o egoísmo, o farisaísmo e o materialismo. Ele tentou até Jesus. Então, em primeiro lugar, a consideração é essa. A mais forte de todas foi o materialismo. E aí eu estou aqui contestando, eu estou aqui afirmando e sonhando cada vez mais que, como missão, nós respeitamos todas as igrejas, respeitamos a maneira que comportam, e tem gente que suporta, ou pelo menos gosta de carregar carga. Tem pessoas que gostam de ser oprimidas, então elas se sujeitam a essas cargas. Elas acham que carregando essas cargas éticas, essas imposições criadas por homens mal resolvidos, elas acham que com isso elas estão ajudando a pagar o preço da salvação. Então elas se sujeitam a qualquer tipo de costume que se cria para dizer que elas estão agradando a Deus. Quando na verdade, queridos, elas não estão nada mais aceitando um fardo que quem os criou não conseguiu carregar. Pessoas taradas, pessoas desgringoladas, desreguladas, que inventaram, pessoas mal resolvidas, pessoas sem conhecimento bíblico nenhum, e que saem por aí falando, né? E falam de tudo, né? Quantas pessoas se escandalizam por eu pregar sem terno? Você acha que isso não acontece? Tem pessoas que são capazes de passar pelo canal e ver que o pastor está pregando sem terno, ou entrar aqui na igreja e ver que o pastor está sem terno num culto dominical de Santa Ceia e sair escandalizado, porque para eles isso é um pecado, o pastor estar sem terno. Queridos, eu sei que Deus é eterno. Mas quando eu digo que Deus é eterno, eu estou falando de um atributo, de uma qualidade de Deus. Eu não estou falando de uma doutrina, que é porque Deus é eterno, eu vou ter que usar terno. Mas aí você diz: pastor, o senhor está brincando. Não estou brincando não, queridos. Tem muita gente que a cabeça é desse tamanhozinho, né? Então ouve falar que Deus é eterno, e eterno então tem que ser obrigatório. Mas eu quero te dizer que sem terno, eu creio que Deus me ama do mesmo jeito, e Ele pode me usar do mesmo jeito, porque na Bíblia não há um texto apresentando Deus como design de moda e estabelecendo, né, o que eu devo usar, senão a decência. Eu não estou aqui indecente. Se você está seduzido por ver os meus braços, se você está seduzido por não ver
o meu pescoço fechado, você é tarado. O problema não é meu, o problema é seu. Então, primeira consideração é essa, é sobre as tentações de Jesus. Segundo, é o local, é o tempo da tentação. A minha segunda consideração é o tempo. Porque diz no capítulo 3 que Jesus foi batizado. Capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1, volta ele aí, diz assim, no início do capítulo 4, a seguir. A seguir. É interessante observar o contexto, eu digo sempre isso. Jesus acabou de ser batizado, a seguir, passou por uma grande provação. Eu quero te falar primeiro, te falei primeiro das tentações, mas eu vou te falar o tempo em que elas acontecem, via de regra. É a seguir uma grande bênção. Sempre que você ganhar um grande presente de Deus, tem um ladrão que quer roubá-lo. A seguir, a seguir. Então você ganha um grande presente. Vamos lembrar do capítulo 2? Apareceram os magos e deram os presentes a Jesus. Olha que bênção, a José e Maria. A seguir, Herodes, então fica bravo e manda matar as crianças. Então, a seguir um presente divino, geralmente o adversário tenta criar uma nuvem, para que nós possamos abrir mão do presente, é a seguir. Mas não só a seguir, tem dois tempos em que as provações, as tentações, melhor, são mais fortes. A seguir uma grande bênção, e segundo, antes de grandes decisões. Olha o versículo de número 23, nesse capítulo 4, que tem 25 versículos, no capítulo 23 diz assim: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Antes de fazer mais, ele tenta também nos fazer parar. O que eu quero dizer, queridos, é que se você está passando por um tempo de pressão, para além do normal, não entristeça o seu coração, confia em Deus e espera. Sabe por quê? Quando aperta para valer, é sinal que tem coisas valorosas em você. Vou repetir, o diabo é mau, mas não é bobo. Ele não procura quem não tem nada para oferecer. Nem o diabo está preocupado com pessoas indolentes, pessoas que, não. Saiba você que a pressão acontece, é ruim, mas ao mesmo tempo é boa. Paradoxalmente, é um sinal de que tem algo precioso em você. Quanto mais dói, é sinal que tem uma carruagem chegando do céu com um presente para você. E ele quer atrapalhar você ter gozo, você ter prazer com o que está vindo por aí. Ele quer fazer com que eu e você entristeçamos e não demos valor devido ao presente que está vindo por aí. Voltando ao texto, então, você vê que Jesus, ele estava para iniciar o seu ministério, ensinando, curando enfermos. Nesse mesmo capítulo 4, ele escolhe os primeiros discípulos, grandes decisões a tomar. E aí, é justamente nessa hora que há toda uma pressão, é que o deserto parece mais árido, mais seco. Jesus já tinha ido no deserto ser batizado. Agora o deserto fica mais desértico, porque ele foi batizado. Muitos batizam aqui na missão e em outras igrejas, achando que depois do batismo, tudo vai ser um mar de rosas. Tinha uma música antiga do The Fevers, que podia ser cantada inclusive, para os pós-batizados, que diz assim: você bem sabe, eu não lhe prometi um mar de rosas, nem sempre brilha o sol, também há dias em que a chuva cai.
Essa música tem base bíblica, porque Jesus não nos prometeu um mar de rosas. Mas a pessoa batiza, ou pais trazem um filho aqui para ser apresentado e acha que depois da apresentação o filho nunca mais vai fazer xixi na fralda, nunca mais vai chorar de madrugada. Então tem pessoas que têm essa ilusão. Eu quero te dizer, querido, e vou insistir nisso, a diferença em ser cristão e não ser é que ambos passam por provação, mas um desses dois tem um amigo no meio das provações: Jesus. Quem está com Jesus tem um amigo no meio das provações. Agora, quando a coisa aperta para um cristão, é sinal, é prova de que há algo demais em você, tem um tesouro escondido dentro de você, tem uma pérola de grande valor, e ele só te ataca porque ele sabe que você é precioso para Deus, que se você se soltar, vencer, você vai explodir portas do inferno. Então, antes de você explodir, ele vai tentar tirar essa bomba, esse dínamos que está dentro de você. O tempo da tentação, ele é após uma grande decisão para ver se você desanima. Muitos estão nesses dias tomando decisões de seguir Jesus Cristo, e aí no meio disso vem pressões. Resista, ser fiel até a morte nessa sua decisão e ganharás a vida eterna. Agora, você está para ir além, dar um passo a mais, iniciar um grande ministério. Ele também sabe disso, então ele vai tentar. E por último, eu quero considerar não só a tentação, mas o tempo da tentação, mas a recuperação. E Jesus venceu as tentações usando a Bíblia. Da parte dele, ele cita a Bíblia em cada tentação. Quando o diabo diz assim: seja egoísta, faça um milagre para você mesmo, ele diz: nem só de pão viverá o homem, como está escrito em Deuteronômio. Ele cita a Bíblia. Mas há um destaque, há um detalhe que é omitido, e alguns inclusive nem acreditam que existe, mas aparece lá no versículo de número 11. E eu quero falar sobre esse detalhe que é omitido, e que é desconhecido, e que alguns nem acreditam, mas que não foi da parte de Jesus. Jesus enfrenta com a palavra, mas diz assim, que logo após ser tentado, com isso o diabo deixou, ferido, machucado, na cabeça, não no corpo, confuso, como homem. Mas diz assim: e eis que vieram anjos e o serviram. Eu quero te dizer, queridos, que caminhar com Jesus não só nos dá direito à vida eterna. Lembraremos agora, tomando a ceia, o perdão completo e absoluto dos pecados. Eu lembro sempre 3 presentes que ganhamos quando recebemos Jesus Cristo. Nós temos a vida eterna garantida. Fechamos os olhos aqui, abrimos lá. Segundo, temos plenamente o perdão de todos os pecados. Terceiro, temos acesso à sala do trono sem atravessador. No nome de Jesus chegamos a Deus, e Jesus já é Deus. Mas eu quero te dizer que além dessas 3 bênçãos, tem infinitas outras tantas, como por exemplo, a existência dos anjos. Olha o que aparece para Jesus depois das tentações: anjos. Deus disse para os anjos: dá um pulinho lá, dá uma acolhida a ele. Ele passou por um aperto. Hebreus capítulo 1, versículo 14, Novo Testamento. Talvez você nem acredite na existência de anjo. Não há um anjo protetor. São os anjos de Deus que estão para nos servir. São seres criados por Deus. Então eu quero só enfatizar o fato
de que aceitar Jesus, seguir Jesus, nos dá privilégios incontáveis. Não nos livra da tribulação, mas você sabia que Deus tem anjos? Você diz, mas um terço rebelou, mas ficaram 2. E o terço que rebelou perdeu poder, os que ficaram têm poder enorme. Só um matou mais de 100.000 soldados inimigos do exército de Israel, só um anjo. Imagine o poder que um anjo tem. Então os seus anjos o serviram. Não sei como, talvez um levando comida, outro levando água, outro levando, sei lá o quê, não sei como serviram, mas eu só quero te dizer que vale a pena seguir Jesus Cristo, porque tudo temos nele: paz, esperança, força, alegria, renovação. Caímos, levantamos e vamos em frente. Sonhos, vida eterna, perdão. Temos em Cristo acesso a Deus. Mas tem também outras tantas bênçãos omitidas, como por exemplo, poucos sabem que Deus coloca anjos ao nosso redor. Diz Hebreus 1,14, no Novo Testamento, quando fala sobre os anjos, está aí na tela: não são todos eles espíritos ministradores. Não, nós esquecemos disso. Nós passamos o dia e não nos lembramos disso. Que Deus coloca ao nosso serviço. Que chique, que chique. Nós temos um valor para Deus que nós não sabemos mensurar. Deus coloca anjos para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Talvez você não tenha percebido, mas muitas vezes esses anjos se materializaram para te livrar de enrascada e me livrar de enrascada. Porque desde o dia que aceitamos Jesus, olha que eles só estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Isso não é uma promessa para a humanidade inteira. Não. Aceitando Jesus Cristo, nós temos vida eterna, perdão dos pecados, acesso à sala do trono e outras tantas bênçãos, entre elas anjos. Acabou ali aquele momento de tentação, não apareceu José, não apareceu Maria, não apareceu um sacerdote, não apareceu um irmão mais piedoso da igreja, mas apareceram esses seres materializados, não sei, em forma de gente, com bandeja, com ombro, amigo, dizendo: encosta aqui, chora, desabafa na sua humanidade. Tem a gente. Os anjos foram lá. Então, querido, saiba disso. Viver com Jesus é muito mais do que frequentar uma igreja. Igreja é importante porque a comunhão é terapêutica, é bênção, mas muitas vezes nessa própria comunhão, eu falo que entram infiltrados do inferno, mas entram anjos de Deus, porque às vezes nenhum irmão vai perceber sua dor, o seu momento, mas Deus manda um visitante aqui no meio, eu não tenho dúvidas disso. E esse visitante vai chegar para você e vai dizer: em que posso te ajudar? Chora aqui. E depois ele desaparece. E você vai contar para alguém: olha, tinha um irmão lá na igreja que conversou comigo, que me abraçou e tal. Você sabe o nome? Não. Me mostra ele aqui. Não, eu não vi mais na igreja. Eu não tenho dúvidas que Deus manda os anjos dele aqui também, no meio da igreja, para poder nos ajudar no pastoreio.
Que legal, que legal, que legal. Querido, sobretudo então, está aí, eu espero que você considere que as tentações do adversário mais forte é sermos egoístas, fariseus, materialistas. Que você considere, e eu também quero guardar isso, que tempo de muito aperto, caminhando com Jesus, significa que uma coisa boa aconteceu e tem uma coisa boa chegando. Jesus acabou de ser batizado e iniciar uma revolução do bem na história. E em terceiro lugar, eu quero te dizer que Deus tem muito mais para fazer na nossa vida. Passamos sim por aflições, choramos, sofremos. Deus é maior, Deus é maior. Os anjos dele estão ao nosso serviço. Guarda Hebreus 1,14. Anjos existem sim. E eles podem se materializar. Que Deus te dê paz.